Bom, então como prometido para vocês, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a espontaneidade das reações. Não é um assunto tão trivial, porque envolve interpretação de texto. Então aqui diferencia os alunos que decoraram dos alunos que realmente entenderam, dos alunos que realmente interpretam qual que é a pergunta. Beleza? Então foca nisso. Se tiver dificuldade, provavelmente você decorou coisas que não precisava tanto. Então tenta entender o contexto para depois responder. Como é um assunto que não tem teoria, já foi dada a teoria, certo? A gente vai ver exemplos, praticar e tentar encontrar a pergunta, certo? Então vamos lá, primeiro exemplo aí. Um da PUC. Com base nos seguintes potenciais de redução, então ele te conta que são potenciais de redução. Olhando para as equações também percebo que os elétrons estão antes da seta, então também mostrando que é redução. Aí ele pergunta, a equação que corresponde à única reação espontânea, qual das respostas é a única que tem reação espontânea? Então, o que é reação espontânea? Reação espontânea são nossas pilhas. Nossas pilhas têm reações espontâneas. Elas acontecem naturalmente, sem você forçar. Qual dessas reações é espontânea? Qual que é a resposta? Essa é a pergunta. Então, tem que fazer uma por uma, não tem atalho, entendeu? Então, para isso, a gente vai lá na folha, tá aqui a questão já, a gente vai rabiscar lá na folha, certo? Então, como é uma por uma, até chegar na resposta, vamos lá, primeira letra A. Vou chegar aqui do lado, vou rabiscar, né? Letra A, o que está acontecendo na letra A? Então, perceba, magnésio vale 2, diminuiu para 0. Reduziu. Esse é a letra A, não sei se está certo, vou verificar, entendeu? O níquel vale 0, aumentou para 2. Concorda? Então, estou escrevendo aqui, ó, magnésio, ele está me dizendo que na letra A o magnésio red, de redução, e o níquel oxi. Eu não sei se isso é verdade, tem que verificar. Como que eu vou verificar? Adivinha? Pela tabela de potencial que ele te deu. Então aqui, vontade do magnésio reduzir, vontade do níquel reduzir. Tem que comparar os dois valores, gente. Não é verdade? Para ver quem vai reduzir, se é o magnésio ou se é o níquel. Então, na tabela, eu vou focar em quem? Eu vou focar nos dois da letra A, que é o magnésio e o níquel. Então, eu estou aqui, ó, focado nos dois, foda-se o resto. Certo? E aí, o que eu vou ver? Espera aí, quem que é maior? De cima ou de baixo? Pensa. O de baixo. Copia o maior. Então, é o níquel que vai ser copiado. É o níquel que vai reduzir. E não o magnésio. Entendeu? Então, não é o magnésio. É o níquel. Então, a letra A está o quê, gente? Falso. Você percebeu que está falso por causa do potencial. Quem que é o maior? É o níquel. Então é o níquel que vai reduzir. E aqui ele falou que o níquel vai oxidar. Falso. Não acontece. Se não acontece, significa o quê? Não é espontânea. Tadã! Ele quer espontânea. Então, letra A não é. Letra B de bola. Faz a mesma coisa, não tem atalho. É um por um. Letra B. Bem, na letra B, lá embaixo, ele fala que o cobre vale 2, diminuiu para 0. Então, lá na dele, o cobre está red, na B de bola. E o magnésio 0 aumentou para 2, o magnésio está oxidando. Agora eu vou lá na tabela, vou verificar se isso é verdade. Se for verdade, a resposta. Se for mentira, parte para a próxima. Então, lá na tabela, quem que eu vou focar agora? Quando é pilha, quando é reação espontânea, um oxida, outro reduz, é sempre em 2, é sempre em par. Então, eu vou focar no par cobre e magnésio. Concorda? Então, cadê o cobre? O cobre aqui. Ó, esse é o cobre. Cadê o magnésio? Está aqui. Você sempre analisa em par. E aí você verifica se acontece ou não. Certo? Aprendi. Copie o maior. Então, quem que é o maior, gente? É o cobre. Então, eu vou copiar do jeito que está aqui. Ah, tá. Então, ele vai de 2 para 0. Interessante, né? De 2 para 0, diminuiu. Então, realmente, reduziu. Top, né? E o magnésio tem que inverter.
A hora que inverte, ele oxida, verdade. Então parece que a nossa resposta é a letra B, porque é uma verdade. Entendeu isso? Então, nesse caso, nesse exemplo, não tinha jeito. É 1 por 1. Aí você vê a resposta. É verdade? É mentira? Baseado nos potenciais que você vai fazer uma comparação sempre em par. Entendeu isso? Então, a resposta é a letra B de bola. Se você quiser praticar testando a letra C, a letra D e a letra E, interessante para você compreender que está errado. Certo? Só confirmando então, ver se a gente acertou. Realmente, olha lá, a letra B de bola, igualzinho a gente tinha marcado aqui na folha. Beleza? Próximo exemplo, já está aí na sua tela, é um da Federal de Viçosa, ele fala o seguinte, presta atenção. Em 3 recipientes, cada um deles contendo separadamente soluções de sulfato de magnésio, nitrato de prata, sulfato de cobre, foram mergulhadas lâminas de metal zinco. Ponto. Considere as tabelas aqui embaixo, né, com potenciais de redução, então valores de redução, elétrons antes da seta. Haverá, a pergunta, haverá deposição de metal sobre a lâmina de zinco em qual situação? Na primeira, na segunda, em todas? Essa é a pergunta. Então assim, primeiro ponto, o que você acha, velho? De cabeça? Não tem como, né, gente? Desenha, entende o que está acontecendo. Não adianta você vir desesperado querendo marcar a resposta, entendeu? Então, lá na folha eu já fiz os 3 frascos, ele fala, em 3 recipientes, eu desenhei, tive trabalho, desenhei. E aí, em cada frasco tem solução de sulfato, de nitrato, de sulfato de cobre e as lâminas verdes são de zinco. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou anotar para poder enxergar o que está acontecendo, certo? Então, lá na folha, vamos lá. As lâminas de metal são feitas de zinco. Então, aqui, nesse caso, é zinco. Nesse caso, é zinco. Nesse caso, é zinco. Em todas as plaquinhas. Certo? E aí, o que vai estar na água são soluções diferentes. Então, lá na água eu vou escrever o que tem em cada frasco. Primeiro, solução aquosa de sulfato de magnésio. Pessoal, quem me interessa, na verdade, é o magnésio, que é o metal, né? O sulfato, se quiser colocar, pode colocar, mas ele não vai participar da reação. Certo? Mas se quiser colocar, fica à vontade. Nitrato de prata. Quem me interessa é a prata. Então, a prata, NOx da prata, lembra? Mais um. E o sulfato de cobre? Cobre 2. Os NOx, você já aprendeu? Se não lembrar, lembra que o SO4 é 2 menos, então o cobre é 2 mais. Certo? Dá para fazer também assim. Bom, meio caminho andado, né? Meio caminho andado. Desenho feito, lâminas de zinco, perfeita em verde, e solução lá embaixo, azulzinho, dos sais. E agora eu vou, parzinho por parzinho, comparar os potenciais. Então, são 3 ocasiões. Vou chamar aqui de ocasião número 1, ocasião número 2, ocasião número 3. Quando você vai comparar, já te falei agora há pouco, sempre compare em par. Então, primeira ocasião, eu vou comparar, Vou comparar a linha do zinco com a linha de quem? Do magnésio. Depois vou trocando. Entendeu? Então, primeiro, vamos comparar esses dois aí. Gente, dos dois, quem que é o maior? O zinco. Então, o que eu posso escrever aqui embaixo? Né? Comparando essas duas últimas linhas. O zinco tende a ser maior, então o zinco vai head. Concorda? E o menor tem que inverter, o magnésio vai oxi. Então, o magnésio está aqui embaixo, certo? Valendo 2 mais. A tendência dele é ficar oxidado, né? Não tem como ele oxidar mais que 2. Esse é o primeiro ponto. Entendeu o que eu falei? Não tem como ele oxidar mais. Não existe magnésio aumentou para 4. Não existe. O máximo que o magnésio vale é 2. Então, ele já está oxidado e ali vai ficar. Então, o magnésio fica oxidado e o zinco fica reduzido. Então, no primeiro frasco, não vai acontecer nada. Entendeu isso? Você compreendeu isso? O magnésio não oxida mais que isso. Então, ponto. No primeiro frasco, nada vai acontecer. Vamos para o segundo frasco.
Como você trocou de frasco, par vai mudar. Então agora você pega o par prata-zinco. Então vamos lá, prata comparada com, cadê o zinco? O último. Vai comparar essas duas linhas. Compara essas duas linhas. Quem que é o maior, gente, das duas? 0,8. Então, 0,8 copia o maior. Então, a prata no maior está reduzindo, concorda? De mais 1 para 0 reduziu. Então, ela vai reduzir. Então, escreve isso lá embaixo. A prata, ela tem tendência em reduzir. E o nosso zinco, lá embaixo, o último, tem tendência o quê? Inverte, ele vai oxidar. Concorda com isso? Então, peraí. Agora sim. Essa prata aqui, mais 1, que está na água, vem aqui e reduz na superfície da lâmina. Entendeu isso? E tem como agora tem como a prata reduzir. A prata vai sair de mais 1 e vai diminuir para 0. Agora beleza, top. Então isso acontece. Aí vai formar um pedaço de metal sobre a lâmina de zinco. Ponto. Que é a pergunta, né? Ó, haverá, deposição. Onde vai? Ué, na prata vai, né? Pelo menos por enquanto na prata vai, porque ela vai reduzir. Certo? Aqui na primeira não, porque o magnésio quer oxidar, então não acontece isso. Certo? Faz o último frasco. O par agora a ser comparado é o cobre comparado com, cadê você? O zinco. Então o segundo com o último. E aí? Quem que é o maior? O segundo ou o último? Peraí, o segundo é maior. Então ele vai reduzir. De 2 para 0, ele vai reduzir. Então escreve. O cobre vai reduzir. Certo? E o zinco tem que inverter. O zinco vai o quê? Oxidar. Então olha só o que acontece com o cobre. Ó. Ele vai reduzir aqui, ó, na superfície da placa. O cobre está reduzindo. Vai formar um depósito sobre a lâmina de zinco, que é a pergunta. Entende isso? Porque o cobre está 2 na água, ele vai diminuir para 0. Então isso acontece por quê? Por causa do potencial que eu estou comparando par a par. Entende isso? Então, com isso, a gente consegue já responder a pergunta, né? Haverá deposição de metal sobre a lâmina em quais ocasiões? Na ocasião 2, na ocasião 3, onde tem prata e cobre, onde tem prata e cobre, certo? Então, para isso, a gente vai botar na folha e poder achar a resposta. Gente, prata e cobre, onde tem? Tem prata, tem cobre. Parece que é a letra E, com prata e cobre, certo? Então, letra E para esse exercício. Então, assim, não tem alternativa. Desenhar, entender o que está acontecendo, né? Não tem milagre. Fechou? Já na sequência, e outro exemplo, né, de espontaneidade. O da FUVEST. Ele fala o seguinte, ó. Uma liga metálica, ao ser mergulhada em uma solução de ácido clorídrico. Então, pega uma liga metálica, que é metal, mergulha em ácido clorídrico. Essa liga, que é uma barra de metal, ela pode permanecer inalterada, ela pode sofrer dissolução parcial, ela pode sofrer dissolução total. Qualquer uma dessas opções. E a pergunta: qual dessas situações citadas será observada com essa liga metálica que é feita de cobre e zinco? É uma liga metálica, um pedaço de metal feita com cobre e zinco, os dois ao mesmo tempo. Justifique utilizando as informações relativas aqui ao lado. Elétrons antes da seta, tudo potencial de redução. Certo? Não é fácil o exercício, tem que compreender. E para isso a gente vai lá, nossa querida folha, já com o exercício aí pronto. Beleza? Então vamos lá. O que é o primeiro passo que, se eu fosse você, faria? Desenhava. Desenha para poder enxergar. Então vai ter um frasco aí, ó. Certo? Não vai ter jeito, vai ter esse frasco maldito. E aí vai ter uma solução de ácido, desenha o ácido, tá vendo? E aí vai ter sua placa de metal. Vou fazer minha placa aqui de vermelho, beleza? Então tá aí, beleza. É a placa de metal, que é uma liga metálica dentro de ácido. Então vamos escrever isso. O que você acha? Nosso metal, que está aqui em cima, é o que, gente? Liga de cobre e zinco, então vamos escrever Q0 e zinco 0. Os dois ao mesmo tempo, certo?
dentro de uma solução de ácido. O que é ácido mesmo? H+, Cl-, que é o ácido clorídrico, que ele fala no texto, né? H+, Cl-, lá dentro da água. Aí a pergunta, o que você vai pensar em fazer? É simplesmente isso. O que você vai esperar? Eu vou fazer do jeito correto, né? Aí você vai pensar em várias coisas que você pode depois me perguntar no vídeo, depois no plantão, onde você quiser, mas vou começar do jeito correto. Então, o que eu, Marcelo, pensaria? Eu falei para vocês compararem sempre em par. Então, quais são os pares corretos, né, para se comparar? Essa é a pergunta. Então, vou começar com o cobre, certo? Com o cobre. Estou vendo o cobre aqui, ó, na linha 2, certo? E vou comparar com o H+, na linha 3. Marcelo, por que você está comparando o cobre com o H+? Primeiro, porque é par, ponto. Segundo, porque ele colocou o cobre na presença de ácido. Então, lá embaixo, olha só. Lá embaixo tem H+. Estou comparando o cobre meio ácido. É plausível? Sim, com certeza. Então, vamos comparar os dois. Vamos lá. Copia o maior, inverte o menor. Beleza. Então, o maior é o cobre. Então, vamos fazer isso. Copia o maior. Cobre 2, mais 2 elétrons, dando cobre 0. Inverte o menor. Então, vai inverter o de baixo. H2, virando 2H+, mais 2 elétrons. Passa a vara, faz o global. Tudo que você já aprendeu a fazer. Então, beleza. Corta os elétrons. Vamos lá, corta os elétrons e já faz a global. Cobre 2, mais hidrogênio, dando cobre 0, mais H+. Agora a pergunta é, o que você entende disso? Simplesmente isso. O que você entende disso? Ah, Marcelo, eu estou entendendo que o cobre diminuiu, reduziu. Na verdade, não é que ele reduziu, ele já está reduzido. Ponto. E ali ele vai ficar. Então ele fica do jeito que está, reduzido. Essa é a interpretação que eu falei para você no início da aula. Não é que ele reduziu, ele já está. Ele já está reduzido. Ponto. Ele não vai reduzir, ele já está. Entendeu? Então, beleza. Essa reação vermelha é uma reação espontânea. Ela acontece, o cobre fica reduzido. Ponto. Ou você pode pensar o seguinte. Se você quiser fazer isso, ó, se você quiser voltar, a volta não é espontânea. Você pode pensar assim também. Então, para ir, é espontânea, top. Agora, volta. Não volta, não é espontânea. Então, a volta, que é o cobre, olha só, a volta, que é o verdinho, que é o cobre, aumentou, oxidou, não acontece. Então, você pode pensar assim. De 0 para 2, aumentou ou oxidou? Acontece isso? É um outro jeito, um pouquinho mais difícil de pensar. Então, vamos comigo. Copia o maior, inverte o menor, você fez o azul, depois fez a global. A global vermelha para a direita é uma reação espontânea, ela acontece. Então, sempre a contrária não é espontânea. Então, de 0, voltando para 2, não volta, esquece. Então, ele não vai oxidar. Essa é a minha conclusão. Eu vou escrever aqui embaixo. Cobre, 0, não oxida, ou seja, ele não corrói. Não corrói na presença de ácido. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que vou trocar o par, né? Vou fazer o par zinco e meio ácido. Então, ó, zinco aqui e meio ácido de novo com a linha 3. Certo? Mesma coisa. Copia o maior. Nesse caso, o maior é o 3, que é o 0, tá? Então copia. 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. 2H+, 2 elétrons, dando H2. Copia o maior. Inverte. Inverte o negativo. Zinco 0, dando zinco 2, mais 2 elétrons. Beleza. E aí, passa a vara, faz global. Corta os elétrons. Cortou. Top. Vai lá. Zinco 0. Na presença, presta atenção, de 2 ácidos, 2 mols de H+, vai virar zinco 2. Tô entendendo. Então quer dizer que o zinco 0, presta atenção,
O zinco 0, ele vai virar zinco 2. Então, realmente, que conclusão que eu tenho? Essa reação que eu fiz é espontânea, porque eu fiz copia o maior, inverte o menor, é sempre espontânea. Então, o zinco 0 aumentou, o zinco 0 oxidou, que é sinônimo de quê? Corrosão. E o mesmo não acontece para o cobre. Então, o que eu acabei de descobrir? Tem a liga metálica, certo? Tem a liga metálica feita de cobre e zinco. O que eu encontrei aqui? O cobre não acontece nada. O zinco vai corroer na presença de ácido. O problema era entender isso, né? Os pares que eu ia usar. Então, quais pares que eu usei? O 2 com 3 e o 3 com 4, certo? E aí, muitas pessoas me perguntam, mas e a primeira, Marcelo? Você não vai usar a primeira em nenhum momento? Eu quero fazer a primeira, sei lá, com cobre, porque aí eu vou inverter o cobre e ele vai oxidar, Marcelo. Vamos fazer essa, vamos fazer. Muitas pessoas pensam isso, me propuseram isso aqui, né? Então, vamos lá. Eles querem usar aqui a primeira com a segunda, porque aí vai inverter o cobre, aí ele vai oxidar, provando que ele oxida e corrói também. Vamos ver isso? Como é que a gente poderia fazer isso, né? Acho que eu consigo fazer nesse pedacinho aqui, né? Vamos ver se eu consigo, se não fica tão feio. Vamos lá. Copia maior. Então, o que acontece? Copia maior vai ficar Cl2, certo? Cl2 mais 2 elétrons, dando 2Cl-. Depois inverte a do cobre, não é isso? Ai, meu Deus, o cobre oxidando, olha só. Cobre 2, oxidou, mais 2 elétrons. Daí eu vou fazer a global aqui no canto, tá? Mais fácil para mim. Pronto. Então vamos fazer a global aqui no cantinho. Vamos passar a vara por questão de costumes, né? A gente passa a vara aqui e faz a global aqui do lado direito. Tudo bem? Então em vermelho, nossa globalzinha. Corta os elétrons. O que fica, gente? Cobre. Mais cloro. E dando, cadê você? Cobre 2 mais 2 cloretos. Top, né? Ai, Marcelo, deu certo, o cobre vai corroer. Pera, calma. Olha só, o cobre oxidou, realmente. Aumentou para 2, oxidou. Uai, Marcelo, então, o cobre oxidou e a resposta também, ele corrói também. Falso. Quem quer justificar o motivo? Por que isso aqui é falso? Aqui está o lance de você entender as coisas e não ficar decorando, entendeu? Realmente, essa reação é espontânea que você fez. Ó, deixa eu marcar aqui para você. Essa reação que você acabou de fazer, ela é espontânea. Ela acontece. Quer dizer, ela aconteceria, né? Só tem um detalhe. Para isso acontecer, para o cobre oxidar, ele precisa disso aqui. Ele precisa do cloro para oxidar. Agora me conta. Cadê o cloro aqui dentro? Não é Cl-, hein, gente? Cadê o Cl2 aqui dentro? Não existe. Não existe, não existe. Se não existe, como é que vai acontecer a reação, gente? Essa reação acontece, beleza, mas cadê o cloro? Não tem. Então, já respondendo, quem queria usar a primeira, não ia usar para nenhum motivo, entendeu? Porque não tem Cl2 aqui dentro, tem Cl-. Cl-, não Cl2. Entendeu? Então, não acontece. Essa proposta de vocês não acontece. Então, realmente, de novo, repetindo, quais pares que eu comparei? Segunda linha com a terceira, ponto. Cobre e meio ácido. E terceira linha com a quarta, zinco e meio ácido. Ponto. Certo? Outra pergunta de alunos. Por que não faz o cobre com o zinco? Gente do céu, o cobre e o zinco faz parte da lâmina. Você não pode pegar duas coisas na lâmina. Sempre pega a lâmina com a água, lâmina com a água, lâmina com a água. Não a lâmina e a lâmina. Não tem como pegar o cobre e o zinco. Também os alunos perguntam isso. Tá? Então, eu tentei fazer com vocês, né? E tentei responder algumas perguntas que alguns alunos me fazem. Tomara que tenha ficado claro, mas se não ficou, a gente vai ter a oportunidade de ainda discutir isso no plantão. Beleza?
Então, resposta. Pegou a liga metálica, colocou em ácido, o que vai acontecer? Ela vai corroer parcialmente. Apenas o zinco vai sofrer corrosão. O cobre não acontece nada. Então, ocorre uma dissolução parcial. A justificativa está feita em cima das equações, em cima dos potenciais que você usou. Beleza?